Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Uma das coisas que acontece com o despertar, uma das coisas que acontece quando a gente começa a encontrar o nosso centro, quanto mais próximo da nossa essência nós vamos nos tornando, um dos efeitos naturais é encontrarmos uma paz relativa, né? Porque ela vai se tornando cada vez mais sólida e mais profunda e mais constante quanto mais a gente consegue se encontrar. É uma coisa pela qual vale a pena lutar, entre aspas, né, digamos assim, porque esse é o grande propósito da existência humana, né? Encontrar a si mesmo e viver em paz, viver feliz. Que a felicidade é uma coisa que mora logo ali, bem ao lado da paz interior. E o que acontece? Isso é um efeito natural, óbvio, não é um passe de mágica, não é nada disso. A gente começa nós nos tornamos mais sábios, essa é que é a verdade. Nós começamos a discernir melhor quais batalhas nós devemos lutar. É uma forma de linguagem, apenas uma figura de linguagem. A gente começa a perceber que não é tudo que a gente tem que dar atenção. Na verdade, quanto mais a gente se aprofunda na nossa essência, a gente percebe que muito pouco, quase nada do mundo exterior merece a nossa atenção. E dentro disso, né, a gente vê, é como se nós estivéssemos no olho de uma tempestade, quer dizer, a gente está no ambiente mais calmo e sereno da tempestade, vendo toda a tempestade acontecendo à nossa volta. Então a gente não entra mais nos embates que nos são trazidos pelos outros, a gente não entra mais na falação, né? Mas isso acontece naturalmente. O que acontece muitas vezes, que eu percebo assim, eu estou falando aqui, né? E você que está me ouvindo, está me assistindo aí do outro lado, começa um debate interior com você mesmo a partir daquilo que eu falei. E você começa a antecipar, a sua mente começa a antecipar. Mas e isso? Mas e aquilo? Mas se eu fizer isso, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo? E muitas vezes, na maioria das vezes, você nem ouve ou nem escuta profundamente aquilo que eu estou dizendo. Então, não tem problema nenhum. Isso aí faz parte do processo de autoconhecimento, né? Se você estiver atento, você vai perceber isso e isso vai fazer parte da sua busca, né? Mas se você estiver inconsciente, você vai fazer isso e continuar fazendo isso e continuar fazendo isso sem chegar a lugar nenhum, que é o que acontece com a grande maioria da humanidade. Quer dizer, se deixa levar pela mente, né, nessas antecipações, a mente quer tudo antecipado, ao invés de vivenciar aquilo que eu estou dizendo. Primeiro, não só o que eu estou dizendo, né? Estou falando isso porque é eu que estou falando aqui. Mas o que deve ser feito, sempre, sem exceção, a partir do momento que algo é ensinado, né, ou compartilhado, deve ser, obviamente, vivenciado, experimentado. Então, bom, ele está dizendo que se eu buscar o autoconhecimento, se eu buscar me tornar uma pessoa meditativa, eu vou encontrar paz. Encontrando paz, eu vou encontrar felicidade, eu vou encontrar sabedoria, discernimento. Então, não antecipe, vá em busca disso. Essa é a diferença do buscador para a grande maioria da população que apenas entra nos debates intelectuais, mesmo que seja consigo mesmo, né? Não estou falando necessariamente um debate entre duas pessoas ou mais, eu estou falando debate mental. Basicamente o debate mental, depois pode partir para os outros também. Mas então acontece isso e a pessoa não sai do lugar. É o que eu vejo acontecer com uma grande maioria de pessoas com quem eu entro em contato com frequência, né? Existe como eu disse em umas outras oportunidades, é como se existisse uma explosão
de compreensão, mas logo depois o ego reassume e a pessoa volta ao seu estado original de incompreensão, né, por causa do excesso de conversa mental, de barulho mental, né, por causa dos seus condicionamentos, por causa das suas crenças. Ela sai um pouquinho, mas acaba voltando para o seu modo de ver a vida original, ou seja, não houve avanço. Você pode ouvir todos os canais existentes de espiritualidade que abordam o autoconhecimento, você pode ler todos os livros de autoconhecimento, mas se você continuar com esse padrão, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, é isso. Se você conseguir encontrar o seu centro, ou melhor colocando, é assim: na medida em que você conseguir encontrar o seu centro, a sua essência, na mesma proporção, você vai encontrar paz, felicidade e principalmente sabedoria, discernimento para lidar com as questões, com as dificuldades, com os problemas, com essas manifestações trazidas pela vida diante de você. É simples assim. Mas não adianta ficar se perguntando, mas e isso, mas e aquilo outro? Não adianta. Enquanto você não botar a mão na massa, é mãos à obra, é vivência, é experimentação. Pode ser mostrado o caminho, mas não pode ser caminhado por você. Não adianta ficar perguntando. Buscar a própria essência. Grave isso, interiorize isso. Buscar a própria essência é vivenciar. Tornar-se meditativo é estar atento, observador, tornar-se observador de si mesmo. É isso que é necessário. Enquanto isso não acontecer, vai ficar tudo na mesma. É com você. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, porque a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. Qualquer valor, R$5, R$10, é muito bem-vindo, está ótimo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.